Eu sou a Carol Silveira do Reparto-me e hoje a Laís Lacerda não está conosco por um motivo muito especial. Ela está nos representando no Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que acontece pelo terceiro ano consecutivo em São Paulo. Logo, logo vocês terão notícias dela e ela sem dúvidas trará muita coisa boa, então fiquem ligados. Mas hoje é quarta-feira, dia de entrevista Reparto-me, e hoje nós exibiremos a terceira parte da nossa entrevista com o Dr. Ricardo Jones. Dr. Ricardo Jones é médico, ginecologista e obstetra, homeopata e membro da Reúna. Ele tem trabalhado com a humanização da assistência no nosso país já há algum tempo. Vale a pena ouvir o que ele tem para dizer. E se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2 dessa entrevista, nós deixaremos os links para vocês aqui embaixo. Nós esperamos que vocês curtam e aproveitem muito essa entrevista. Tudo isso tem sido preparado com muito amor e muita evidência científica, do jeito que a gente gosta. Tenham uma ótima entrevista. Você tocou em outras ocupações, né? Como a enfermeira obstetra, como a parteira. E então existem outras opções de profissionais que podem assistir o parto normal. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, por favor? Posso fazer uma pergunta dentro dela? O que você pensa sobre o parto em casa, domiciliar planejado? Bom, a respeito dos profissionais que atendem, hoje em dia, no mundo inteiro, a grande maioria dos partos é atendido por parteiras. O modelo de parto atendido por médicos é um modelo que surgiu fortemente depois da Segunda Guerra Mundial, claro, lá dos anos 20, com o professor Deli, mas aí foi entrando esse paradigma do médico atendendo o parto. E principalmente nos países que são satélites dos Estados Unidos. Toda a América Latina, Coreia e outros países calcados nessa ideia da qualidade tecnológica na atenção ao parto, né, para cumprir e para suprir todos os possíveis problemas que possam acontecer num trajeto de parto, né? Mas esse modelo mostrou absolutamente fracassado. Os Estados Unidos é um fracasso na atenção ao parto. Os Estados Unidos é o 50º país do mundo em mortalidade materna, um dos poucos países do mundo onde a mortalidade materna aumenta ao invés de cair. E é o 52º, segundo as estatísticas recentes, de mortalidade neonatal. Portanto, é muito perigoso nascer nos Estados Unidos. E eles têm um orçamento de saúde de 3 trilhões de dólares por ano, do qual 2% ou 3% são para a área do parto e nascimento. Então, é muito dinheiro aplicado e um resultado péssimo. Por quê? Porque os médicos são ruins? Não, porque o modelo é ruim. O sistema é ruim. O sistema é baseado na patologia, o sistema é baseado na intervenção. Quando deveriam ter utilizado um modelo europeu baseado na figura da parteira, da enfermeira obstétrica ou na obstetriz, como em vários países da Europa, em que o centro da atenção é a parteira. E apenas os casos que demandam mais cuidados são transferidos para os hospitais e para os médicos. Portanto, esse é um modelo que não deu certo e que eu vejo nitidamente que os gestores de saúde dos países, em especial do Brasil, perceberam isso. Perceberam que o nosso modelo seguiu uma trajetória errada por tentar copiar o modelo americano. E hoje nós estamos vendo que o modelo mais adequado é a formação de novas parteiras, a diminuição dos obstetras, a alocação dos obstetras para tratamento de alto risco e das intervenções cirúrgicas, o que os médicos mais gostam de fazer e são preparados para isso. Eu acho que, evidentemente, que os médicos e os obstetras são extremamente necessários na atenção à saúde. Eles são salvadores de vida. Como dizia um antigo artigo americano, dizendo os médicos deveriam ser os heróis, os obstetras são os heróis do centro obstétrico. Quando alguma coisa não está certo, chamem o obstetra, operem, utilizem drogas potentes para diminuir a pressão, controlem a diabetes dos pacientes, ajam com rapidez e com excelência para salvar a vida das pessoas. Mas, por favor, não atrapalhem as mulheres que estão tendo seus partos de forma fisiológica, normal e natural. Isso é um equívoco. Então nós temos que distribuir adequadamente o trabalho para os seus especialistas. Os especialistas em gestação de alto risco são os obstetras e as especialistas em gestação de baixo risco e parto normal e fisiológico são as obstetrizes.
É isso que o sistema público de saúde tem que fazer, já está começando a fazer. Nós temos exemplo aqui na minha cidade de Porto Alegre e vários outros lugares do Brasil, onde lentamente nós estamos transferindo atenção ao parto de baixo risco ou de risco habitual para as enfermeiras obstetras. Isso é uma coisa fundamental. A respeito de parto domiciliar, normalmente os médicos das corporações, os médicos que controlam, né, os outros médicos, eles gostam de falar muito desse assunto porque eles querem transformar toda a luta de humanização do nascimento por uma luta por parto domiciliar. Isso é absolutamente equivocado. A humanização do nascimento é uma coisa que tem que ser feita dentro de hospital, porque 98% dos partos no Brasil são realizados dentro de hospital. Parto domiciliar é um capítulo muito pequeno dessa discussão, talvez um capítulo de 2% dessa discussão, e que tem a ver com mulheres altamente instruídas, altamente capacitadas, com pleno conhecimento de benefícios e riscos e que querem ter seus filhos no seu domicílio, na sua casa. E para isso contratam equipes que contam com equipamento, com treinamento e com capacidade de transferência para os hospitais, caso surja, no transcorrer do processo, algum tipo de alteração importante. Claro que quando você vai discutir evidências científicas relacionadas a parto domiciliar e parto hospitalar, vai ter o que eu chamo de guerra de artigos, né? Ah, eu tenho um artigo bom, mas eu saio um outro artigo, não sei o quê. Mas eu tenho um melhor ainda. Mas isso para mim é uma guerra fálica sem nenhum sentido, porque eu acho que existe uma outra discussão, uma discussão anterior a essa, e que é muito mais relevante, que é o fato de que uma mulher tem o direito de escolher o lugar onde ela vai ter o seu filho. E, portanto, muito antes das questões científicas, existem as questões de direitos humanos reprodutivos e sexuais aplicados às mulheres. E, portanto, isso é muito mais importante do que discutir onde é mais arriscado, onde é menos arriscado. Eu continuo acreditando nos artigos, por exemplo, que são prospectivos e que falam de partos domiciliares planejados. E os grandes trabalhos internacionais que tratam desse assunto, com trabalhos prospectivos, isso é, a partir daqui nós vamos analisar esse grupo de mulheres. E não vou pegar as fichas do hospital para estudar o que aconteceu há 10 anos atrás, que é completamente diferente. A partir de agora eu vou estudar esses partos que são planejados para acontecerem no domicílio. Esses grandes artigos, em especial Place of Birth 2012 na Inglaterra, demonstram a segurança e a qualidade do parto domiciliar quando comparado com os números do parto hospitalar. Além do que oferece uma série de outras vantagens, como satisfação do parto, um melhor apigar, o menor número de intervenções, menor número de episiotomia, etc, etc, etc. A amamentação mais prolongada tem uma série de benefícios. Também acho que nem todas as mulheres são capacitadas a ter parto domiciliar e cabe ao médico orientar qual pode e qual não pode. O que é feito nos países do primeiro mundo, na Inglaterra, na Holanda, entre outros lugares. E dizer o seguinte, olha, nós achamos que o melhor para você é ficar no hospital porque você tem um problema, você está fora desse protocolo, você aumenta o seu risco e aumenta o risco do seu bebê caso fique em casa. Mesmo levando em consideração o direito dela de fazer escolhas desse tipo. Mas cabe ao médico dizer assim, nesse seu caso, nesse seu bebê, eu acho melhor você ir para o hospital. Agora, eu acho que essa discussão tem que partir da discussão levando em consideração primordialmente os direitos reprodutivos e sexuais. Eu posso discutir contigo, por exemplo, se daqui até o Rio de Janeiro, ou até o Espírito Santo, eu posso ir de ônibus ou eu posso ir de avião, certo? O que é mais arriscado, ir de ônibus ou de avião? De ônibus é 10 vezes mais arriscado. Aliás, tem várias estatísticas, mas todas provam que ir de ônibus é muito mais arriscado. Se tu tivesse um bebê pequeno e me dissesse assim, eu quero ir de ônibus até o Espírito Santo, porque eu gosto de olhar a paisagem, eu tenho prazer em andar de ônibus e até lá. Eu deveria te proibir porque existe uma alternativa mais segura? Não. Mas por que a gente acha que parto tem que ser assim? Por que a gente acha de assim, não, como tem um parto no hospital que eu considero mais seguro, por exemplo, então tu está proibida de ter o teu parto em casa? Por que a gente não diz isso para os ônibus também? Ou então, você sabia que jogar futebol na escola é 100 vezes ou 1000 mais arriscado do que jogar xadrez? Porque deve ter o risco de jogar xadrez, o cara pegar uma peça, ficar bravo, jogar na cabeça do outro. Mas a gente deveria proibir o futebol porque tem uma opção de lazer mais segura? Não. A minha outra pergunta, e se uma mulher diz o seguinte, não, eu sei que o avião é mais seguro,
mas eu vou de ônibus porque eu tenho pânico de avião. Eu morro de medo de entrar dentro do avião e eu vou apagar, eu vou desmaiar, eu vou ter uma síncope. Não, você está proibida de ir de ônibus e vai ter que sofrer uma síncope lá dentro do avião, porque nós consideramos mais seguro para você. Ou as estatísticas dizem que é mais seguro. Sem levar em consideração o desejo pessoal dela, os medos pessoais delas, os limites dela. Obviamente que a questão do parto domiciliar, daqui para frente, obviamente, vai ser discutida em termos de direitos humanos e reprodutivos. As mulheres vão começar a perceber que essa coisa de ir para o hospital é como uma determinação machista e patriarcal como qualquer outra. Pensem bem, hoje em dia vocês são obrigados a parir no hospital porque nós, médicos, mandamos vocês irem para lá. Há pouco tempo atrás vocês tinham que casar com quem a gente determinasse. Vocês tinham sequer o direito de escolher com quem iam casar. Portanto, o fato de vocês admitirem um amor romântico e admitirem que vão escolher com quem vão casar, acho que foi um passo tremendo. Há poucos anos atrás vocês não podiam votar, nós votávamos por vocês. E ainda hoje vocês vão parir onde nós determinamos. E obviamente que, claro, as corporações médicas dizem que não, mas a gente não proíbe as mulheres de ter seus partos em casa. É verdade. Entretanto, perseguem de forma absolutamente cruel todo e qualquer profissional que dê suporte a uma mulher que vai ter parto domiciliar. E essa perseguição é indigna, é irresponsável e não leva em consideração a liberdade das mulheres, porque para evitar que elas tenham partos domiciliares, atacam os profissionais que vão lhes dar suporte. Então, isso é equivocado, isso é errado. E, obviamente, que isso, com o tempo, e vai demorar 5, 10, 20, 50 ou 100 anos, vai depender das mulheres de se mobilizarem e reivindicarem uma atenção mais centrada nos seus desejos. Isso vai acabar modificando exatamente porque a Inglaterra, no ano de 2012, acabou estimulando os partos domiciliares por reconhecer os partos domiciliares como adequados e seguros para as mulheres que vão ter seus filhos. Então, é uma questão que, muito antes de ser uma questão científica, e a questão científica é relevante também, é importante, mas é muito mais do que isso, é uma questão de direitos humanos, reprodutivos e sexuais. E isso tem a ver com democracia, tem a ver com liberdade, e, portanto, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova era de enxergar a mulher como um ser igual a todos os outros, igual aos seres normais, que são os homens, né? Que elas são também dignas de respeito e de consideração. E aí? Gostaram da entrevista? Esperamos que sim. O bom de tudo isso é que quarta-feira que vem tem mais. Nós exibiremos a 4ª parte dessa entrevista com o Dr. Ricardo Jones. E lembrem-se, se você ainda não assistiu a 1ª e a 2ª partes, nós deixaremos links aqui embaixo para vocês acessarem. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal para ficarem sabendo das nossas novidades, dos novos conteúdos, dos próximos eventos, primeiro que todo mundo. Nós esperamos de coração que vocês tenham gostado e aproveitado muito esse vídeo de hoje. Nos vemos semana que vem. Tenham uma ótima semana. Até lá!